O Sr. Bernard Shaw, um dramaturgo barbudo e irlandês nascido no século XIX, disse uma coisa muito sensata. Não existe amor mais sincero do que aquele que existe pela comida. Pois se isso é verdade, hoje temos um verdadeiro pinga-amor da gastronomia. Ele é transparente, não como a água, mas como o vinho. José Jesus Costa vai explicar-nos como é a difícil vida de um crítico gastronómico. Fiquem por aí, porque esta conversa promete ser do piorio. Então, muito bem-vindo, José Jesus Costa. Viva Arménio, tudo bem? Obrigado pelo convite, antes de mais. E já não nos víamos há algum tempo, por sinal. A última vez que nos vimos foi num torneio de golfe. Exatamente, tal e qual. Exatamente. Um dos bons momentos da vida que nós sabemos apreciar, não é? E eu acho que fiquei à tua frente. É normal. Antes de continuarmos com a conversa, ou melhor, começarmos aqui a revelar um pouco daquilo que te traz cá hoje, que é este gosto, esta paixão pela gastronomia, eu pedi aqui a ajuda ao estagiário para te apresentar um pouco. Vamos ver se é fiel Vamos ou não. lá ver. José Jesus Costa nasceu há 56 anos em Lisboa e decidiu usar 3 nomes só para nos complicar a vida. A sua cor preferida é o verde, mas é adepto do Benfica e sócio do Porto. Confuso? Diz que era incapaz de participar no Big Brother, até porque se ficasse fechado na casa, não poderia andar pela Europa a visitar os melhores restaurantes e esfregar-nos isso na cara. Costa's Choice é a sua página de Facebook e Instagram, onde atualiza os seguidores com as melhores sugestões de pratos e vinhos. Só não publica a conta para não nos assustar. Então, o que é que achaste desta Já não me apresentação? elogiavam-se há algum tempo. E conhece-me, tem algum conhecimento. Em profundidade. As redes sociais são tramadas, não é? Mas naquilo que é essencial, que é o Costa's Choice, a tua Exatamente. página de Facebook e Instagram, aí está correto. Está impecável. E o gosto pela gastronomia também. Também. Como é que surgiu essa vontade de criar essa É assim, página? o Costa Choice já é algo que vinha há algum tempo na minha cabeça, não como Costa Choice verdadeiramente, porque os meus amigos, ou seja, toda a minha vida profissional e fora profissional, sempre gostei muito da comida, gostei muito de vinho e gostei muito de partilhar esses momentos, não é? E então, um dia disse, bem, porque todos os dias me ligavam, Zé, onde é que eu vou comer? Zé, que vinha que eu vou comprar, olha, estou aqui, não há lugar, conheço o dono, consegues arranjar a mesa? Pronto. E eu comecei a fazer roteiros, ia salvando em Word e no telemóvel, roteiros para aconselhar aos meus amigos. Olha, estou no Porto, onde é que eu vou almoçar? Olha, estou em Lisboa. E agora, por exemplo, tive um casal de amigos brasileiros que vem passar um mês a Portugal e enviaram-me o roteiro a ver se eu concordava ou não. Eu, na altura, disse, bem, eu se calhar vou fazer isto de um modo mais estruturado. Na altura, registrei até o domínio do costachoice.com, mas a coisa nunca chegou a avançar. Um dia, estava a dar fazer consultoria a uma empresa na área da cosmética natural e eles trabalhavam só e puramente com isso de redes sociais. Eu disse, se calhar, eu usava Facebook, não tinha Instagram na altura, e comecei a olhar o Instagram e disse, vou fazer isso. Então lancei o Costa Choice em outubro portanto faz agora 1 ano e meio praticamente, uma coisa calma, tranquila, vi um processador de imagem que é o Canva, comecei a adotar. Que é gratuito? Que é gratuito, exatamente, mas eu por sinal arranjei a versão paga, porque era para arranjar mais... Fiquem a saber que este senhor paga aquilo. Pronto, exatamente, para arranjar mais conteúdos, e comecei a fazer aquilo de brincadeira. Um amigo meu diz, perdes imenso tempo com isso, e não, na verdade não, perco o pequeno almoço, perco não, invisto, ganho tempo. E comecei a partilhar de um modo estruturado, onde vou, os vinhos que eu bebo, os restaurantes onde vou, eventos que acontecem, às vezes também fenómenos à volta, como se vou a uma exposição ou estou algo, e o que eu digo basicamente, aquilo são os meus vinhos, a minha gastronomia, os meus momentos, portanto, é partilhar as coisas boas da vida com os amigos, que no fundo é um dos grandes objetivos de viver, é partilhar as coisas boas, não é? Não, isso é fantástico, só tenho um problema. Quem vê, como eu vejo, tenho um bocadinho de inveja. Não, acho que É aquilo que nós sentimos pelos influencers, no fundo influencer, não sou influencer, não sou, mais uma vez, sou alguém que gosto de partilhar e de algum modo acaba por influenciar talvez algumas decisões. Mas não é uma questão de inveja, acho que é uma questão de
um dia também vou experimentar e também vou fazer isso, e é o que eu faço também. Ou seja, há um amigo meu que vai a um sítio qualquer, eu digo, não fico com inveja, digo, quero lá ir qualquer dia, até se for com ele, melhor ainda, não é? Mas no fundo é um bocadinho isso, é partilhar mais uma vez as coisas boas da vida, nas suas várias dimensões, com um foco especial, duas coisas que eu gosto muito de fazer na vida, que é a questão da gastronomia e a questão da enologia, não é? E há aí uma terceira que é estar com os amigos, porque tu já me disseste que isso o ponto de partida é esse. Sim, mas essa é a base verdadeiramente, ou seja, tudo na minha vida e hoje especialmente tudo o que eu faço, mesmo em termos profissionais, decorre muito das relações com os amigos, em que nós aí, por exemplo, temos um hobby em comum, que é o golfe, e o golfe basicamente é isso. Há bocado estava a dizer, fiquei à tua frente, eu disse, é muito normal, porque eu tenho um amigo meu que me define a jogar golfe, é aquele indivíduo que vai para o campo de golfe, conhece novas pessoas, troca contactos, conta umas histórias, às vezes tira umas fotografias e de vez em quando há uma bola branca que ele tem que empurrar lá para frente. Então, e no fundo é um bocadinho isso, o modo como eu vejo, eu costumo dizer, se dependesse do golfe para viver, já tinha morrido à fome há muitos anos, não é? Claro, portanto, e o golfe acaba por, no final, desaguar sempre num... Tal e qual, que é o chamado buraco 19, em que estamos com os amigos, partilhamos, contamos uma história, pronto. E no fundo é isso, é uma das coisas boas da vida, é precisamente isso, não é? Mas essa vontade, esse gosto, esse prazer que tem por partilhar as boas experiências que vai tendo, não é? Porque muitas vezes a ida a um restaurante não tem só a ver com a comida ou com o vinho que bebemos, tem a ver com a experiência como um todo, mas isso já vem muito de trás, desde que se conhece que tem essa paixão. Toda a vida, mas curiosamente há uma história, por acaso agora estavas a falar nisso e estava-me a lembrar, por exemplo, tratamos por tu, não é? Como é óbvio, claro. Mas há muitos anos que agora estava a pensar nisso, eu quando era criança, tenho uma história que pouca gente sabe, mas era péssimo para comer. Portanto, a minha mãe com 6 anos triturava-me o arroz porque eu simplesmente não comia. Punha a comida aqui na boca e estava horas até. Mais tarde, depois deu... Ninguém diria isso. É verdade, ninguém diria, não. Mas talvez por causa disso, as coisas que eu comecei a apreciar enquanto comida eram as coisas que realmente me davam gosto, não é? Portanto, e fui cultivando um bocadinho isso. Ou seja, eu acho que, logicamente, nós temos que comer para sobreviver, não é? Mas o prazer de comer e estar com alguém e desfrutar e sentir, isso é que é realmente... Eu tenho um amigo espanhol que conheci não há muito tempo, que é o Miguel Herrero, criou um clube muito engraçado que se chama Nunca Coma Solo. E Nunca Coma Solo é precisamente isso, cria todas as semanas um evento em que estão 5, 6 pessoas, em que não se conhecem-se, partilham bons momentos e todas as semanas faz isso e hoje tem... Isso é giríssimo. Tem 500 membros, eu trouxe-os no outro dia a Portugal, convidaram-me para fazer parte quando fui a um evento na Cantábria. Nunca Coma Solo. Nunca Coma Solo, é fantástico. Espetacular. E então tem 500 membros ativos e tem 500 membros em lista de espera. E precisamente porque compartem esse momento fantástico que é comer. Logicamente que comida é para sobreviver e há muita pessoa que não tem sequer acesso a isso e realmente é uma das coisas mais neste mundo. Mas quando se tem o prazer e a possibilidade de poder fazer isso, é realmente um momento que acaba por ser um momento social, não é? Nós estamos ali, podemos estar com alguém, podemos estar a conversar, podemos estar a trabalhar inclusivamente, mas é de facto, e nós sobretudo no sul da Europa cultivamos muito isso. Por exemplo, trabalho muito em empresas nórdicas e às vezes, confesso, não é fácil justificar despesas de refeições a nórdicos, não é? Mas depois também digo que a maior barreira de entrada à concorrência é a pessoa poder estar 2, 3 horas à mesa com um cliente. Significa que criamos um laço que dificilmente o concorrente pode entrar. E essa é a beleza deste, e mais uma vez no sul da Europa cultivamos muito isso, em Portugal faz muito isso, em Espanha faz muito isso, na Itália e na Grécia, não tanto no norte da Europa, talvez pelas condições climatéricas em que não é tão fácil a pessoa em certa altura do ano deslocar-se de um espaço para o outro, mas já que temos essa possibilidade e nascemos numa altura e numa geografia em que isso é permitido, porque não aproveitar e desfrutar disso, não é? Falavas há bocadinho do investimento e de que nem toda a gente consegue ir a restaurantes, por exemplo, com estrelas Michelin, mas a verdade é que se nós pensarmos, muitas vezes o slogan do teu projeto é: a vida é feita de escolhas. E neste caso também, porque muitas vezes nós gastamos dinheiro em outras coisas que para muita gente pode ser supérfluo. Sim. Mas isto de gastar numa experiência gastronómica também é algo que é super enriquecedor e é uma escolha. É um investimento que se faz. É um investimento que se faz. E nem sempre é um investimento caro. Falaste em estrela Michelin, mas que é, digamos, é uma categorização
de certos restaurantes em que apostam numa nova cozinha, o chamado fine dining, mas há muitos, nós temos tascas fantásticas, não é? Das melhores comidas que eu comia era que os meus avós me faziam, a minha mãe, portanto, nós temos todos memórias olfativas que são ótimas e que nem é preciso gastar muito dinheiro. Quem é que não se derrete a comer um belo cozido à portuguesa, belas favas? Ou seja, há todo um conjunto de pratos que não tem a ver com o preço, tem a ver mesmo com a experiência e o estímulo que isso nos provoca enquanto seres humanos, não é? Tal como um vinho que acompanha, por exemplo, um bom vinho não tem que ser um vinho caro. Há vinhos caros bons, fantásticos, não é? Mas há vinhos baratos fantásticos também. E o vinho tem muito a ver com isso. O vinho tem a ver com a situação. Um bom vinho é aquele vinho em que estamos aqui os dois, pode ser até do produtor, mas soube-nos lindamente, enquadrou-se perfeitamente no ambiente em que estávamos, no prato que estávamos a comer, na conversa que estávamos a ter, no dia, se estava a chover, se estava sol, e amanhã, no cenário completamente diferente, aquele vinho pode ser totalmente diferente, mas eu acho que às vezes focalizamos muito apenas na comida e no vinho, não, mas temos que olhar a todo o cenário, e isso realmente é que é a experiência, é o momento, ou seja, há restaurantes Michelin fabulosos, há tascas fabulosas, fantásticas, tudo depende um bocadinho do nosso mood naquele dia, o que é que queremos fazer, com quem estamos, tudo isso traça um bocadinho e define aquilo, vai definir o que é essa experiência, não é? Tu tens um restaurante preferido? Restaurantes, eu não quero citar nomes, mas tenho... Mas podes. Não, mas tenho muitos restaurantes, tenho tascas... Mas se eu dissesse assim, epá, Olha, eu dou-te um vais exemplo. para o Corredor da Morte Sim. daqui a 2 semanas, portanto tens 15 jantares que podes fazer. E há alguns. Não, mas tenho restaurantes... Quais eram aqueles que te lembravas? Mas tenho restaurantes que por várias questões me dizem e que, sei lá, imagina, por exemplo, em Lisboa, que acaba por ser, e depois da pandemia surgiu, eu vou imenso a um restaurante ao lado da minha casa, que é o restaurante do Lisbon Sports Club, se calhar já tive estes, tem uma cozinha de tacho fabulosa, come-se lindamente, tem um super ambiente. No Porto, adoro ir, por exemplo, ao Cafeína, um daqueles restaurantes que tem uma oferta fabulosa em termos de cozinha. Gosto de ir, por exemplo, ao Misto, é um restaurante que gosto muito de ir também no Porto. Em Espanha, sei lá, Fiz Müller em Madrid é um restaurante que eu adoro. La Bien Aparecida em Madrid é um restaurante que eu adoro. Em Santiago de Compostela, onde vou frequentemente, posso ir ao Bastos, que adoro. Casa Marcelo, gosto muito também. Agora o Simpar, que abriu recentemente o restaurante. Ou seja, há N restaurantes, podíamos estar aqui dias a falar de restaurantes, alguns dos quais até não me lembro do nome, mas é realmente a experiência que tu tens. Agora, há muitas ofertas e depende muito daquilo que tu queres naquele dia. Há restaurantes vegetarianos fantásticos, há restaurantes de carnes fantásticos. Por exemplo, não disse agora onde vou, é um bocadinho, vou imensas vezes, que é o Rubro, em Lisboa, que faço umas provas de vinho fantásticas, adoro ir e sentir toda aquela experiência. Recentemente, por uma questão até digamos, de saúde, tive que ir, eu, coincidentemente, e o meu pai, por uma razão quase parecida, fui à Expo, descobri um restaurantezinho pequenininho, daqueles executivos de menu de almoço, para quem trabalha naquela zona, que é o Pátio, que tem uma oferta fantástica também, a um preço. Há muitos restaurantes, ou seja, eu acho que tinham que me dar mais dias a ir para o Corredor da Morte, porque havia tanta coisa para revisitar e para experimentar que... Tu tens muitos ainda que, por exemplo, situando-nos apenas aqui em Portugal, ou até se calhar no norte do país, tu tens muitos aqui ainda queres ir, que ainda não conheces? Eu acho que todos os dias estão a aparecer coisas novas. Há muitos que gostas de revisitar e revisitas com o maior prazer, mas há sempre coisas novas a aparecer. E felizmente neste momento em Portugal estamos a passar por um fenómeno de coisas novas que estão a surgir. Eu, por exemplo, no ano passado tive a felicidade de fazer um evento fantástico e fiz 10 das 12 edições que foram feitas, que é um projeto muito interessante, que é do chefe João Rodrigues, que teve no Feitoria em Belém e agora abriu um projeto que é o Canalha, na Rua da Junqueira. E tem um projeto interessantíssimo que se chama o Projeto Matéria, e basicamente o Projeto Matéria é um projeto que apoia pequenos produtores que produzem, sei lá, tomates, ou queijos, ou mel, e então fez um périplo pelo país, todos os meses fazia 2 dias, em zonas remotas do país, que a pessoa nem tinha ideia, algumas que existia, e mesmo tendo viajado muito por Portugal, conheci coisas giríssimas, em que depois convidava chefes, de algum modo ligados àquela região. Alguns até tinham outra estrela Michelin, que estão em Lisboa, ou estão no Porto, ou estão noutros sítios. E então íamos aí, conhecíamos os pequenos produtores, em que conheci coisas giríssimas, como conheci ali à Monção
as cabras que viviam ao som de música clássica, não sei se já ouviste falar nesse projeto e faziam coisas, conheci as abelhas mansas, que são abelhas que não picam e fazem um mel fantástico, ou seja, conheci coisas giríssimas pelo país e lá está, que não tinha aquela expectativa de conhecer e mais uma vez, tendo em conta que eu considero alguém que conheço relativamente e viajei muito pelo país, foi um ano em que conheci coisas giríssimas. Há bocado estávamos a falar antes de começar o programa, neste momento, por exemplo, na Galiza, onde vou habitualmente, há um projeto muito giro em que alguém responsável do artesanato da Galiza pegou no artesanato e ganhou o artesanato a uma dimensão, além de ganhar uma dimensão digamos, de artista, de arte também, respeitando também a identidade cultural original, mas fez uma aproximação entre o que são os chefes de cozinha e os diversos acessórios, pode ser para pôr o pão, para pôr a comida, a cutelaria, e fez uma aproximação e com isto tu vais descobrindo sempre coisas novas. Há sempre coisas novas a descobrir. Por exemplo, neste evento do João Rodrigues conheci N chefes que eu não conhecia. Hoje em dia falamos habitualmente e abrem novos projetos. Portanto, a gastronomia digamos, é uma descoberta constante. É fértil. E num país como o nosso, em que se está finalmente a reconhecer o papel que a gastronomia pode ter, enquanto ferramenta de promoção turística do país e enquanto de promoção também da nossa tradição, porque no fundo muitos destes chefes respeitam muito a tradição local e depois fazem a sua interpretação da mesma, nós temos um património fantástico. Aliás, nós fomos ver a nível, quer vinhos, por exemplo, nós somos o segundo país do mundo, creio, de memória, com mais diversidades de castas de vinho. Nós somos um país... Espera lá, mas no vinho até temos uma questão. Tu, por exemplo, vais a um restaurante, claro, tu até pedes uma sugestão, qual é a melhor harmonização com aquele prato. Mas, por exemplo, tu em casa, tu bebes vinho barato, por exemplo, menos de 5 euros? Mais uma vez, posso beber, mas vinho que eu gosto. Porque há uma frase que eu costumo dizer muitas vezes, que não sei quem inventou, mas de facto faz sentido, que a vida é demasiado curta para beber mau vinho, não é? Pronto, e eu acho que o vinho tem que ser visto como... O vinho não é um alimento, ou seja, tem componentes alimentares, entre aspas, mas não é um alimento. O vinho é algo que antigamente não se... Em Portugal bebia-se porque se bebia, era uma questão cultural, não é? Mas hoje em dia nós temos vinhos fantásticos, independentemente do preço. Portanto, acho que é uma tontice estar a comprar vinhos que não fazem sentido, não é? Eu acho que o vinho hoje em dia é um bocadinho um culto. Mas dás a oportunidade, assim, a um vinho mais barato? Sim, ainda agora comprei, por exemplo, na última vez que estive na Galiza, há 2 castas que se estão a evidenciar, uma estava praticamente extinta na Galiza e outra não se tratava muito bem, que é o Godelho, que é uma casta branca, que vais a Madrid, Godelho é o vinho da moda, e o Mencia, que é o tinto, que é um tinto, parece quase um Pinot Noir, um vinho muito fresco, um vinho muito agradável. E numa mercearia pequena vi garrafas, comprei para provar, estava ótimo, a 4,95€ ou então 3,90€, o que é vinho. Estava impecável? Espetacular, e comprei 2 caixas e tenho, e se vai um amigo meu a casa, abro, às vezes nem identifico o que é, adoram. E o que é que tu achas? E ele vai dizer, pá, de impecável. Exatamente. Olha, custou 4€. Aquilo nem tem rótulo de ser uma etiqueta pequena, ou seja, não tem a ver com isso, mais uma vez, e como falamos há pouco, tem muito a ver com o modo como é feito. Pois, logicamente que há vinhos que são excepcionais, porque pela aposta que se fez em termos de enologia na escolha das castas, na combinação das castas, ou se é monocasta, o tratamento, como foi feito, o estágio que fez, quantos anos é que tem, logicamente, depois há várias dimensões enquanto o que é beber um vinho. Mas há vinhos fantásticos, por exemplo, ontem eu estive em casa num amigo meu, que é um super amante de vinhos, e fizemos uma experiência com vinhos só portugueses, coisas fabulosas, a um preço fantástico, não é? Agora, temos que melhorar muito mais a cultura do que é o vinho em Portugal enquanto apreciadores, não é? Porque ainda há aquela opinião que vinho é tinto, não é? O vinho não é branco. Não, há brancos cada vez melhores, então, não é? Então com peixe... Não, e brancos velhos, coisas excepcionais. Nós bebemos, por exemplo... Umas colheitas tardias também. Bebemos um colheita tardia espetacular, que até coloquei ontem no Instagram, mas, por exemplo, tens brancos e bebemos brancos com 20 anos, e tu bebes brancos com 20 anos, só que
não temos ainda essa cultura de vinho, não é? Porque a pessoa olha para o vinho, olha para aquilo, o branco, aquilo já está escuro, parece amarelo de palha, está estragado, não é? Mas depois é uma surpresa. Isso é uma jornada que estamos a fazer e estamos a fazer bem e pronto, e aos poucos vamos melhorando, mas é um mundo apaixonante, quer no vinho e quer na comida. E em Portugal temos essa maravilha que é a diversidade que nós temos. Nós, num país tão pequeno, se tu pegares um livro que é a Bíblia, para mim, da gastronomia tradicional portuguesa, que era o livro da Maria de Lourdes Modesto. É? Tu vês a quantidade de pratos que tens num país tão pequenininho, não é? Em que o cozido alentejo é diferente do cozido do norte. Isso é polémico porque mas são diferentes. Colocar feijão no cozido é uma coisa, grão, para nós, o grão é uma coisa um bocado estranha. Ou vais ao Algarve, tem um cozido diferente, ou seja, há diferentes dimensões de cozido, há diferentes dimensões de fazer a lampreia. Ou seja, há tanta diversidade que num país tão pequeno que é uma coisa fantástica, não é? José, nós vamos agora fazer aqui uma brincadeira contigo. Ok. Chama-se Nem Sempre Nem Nunca. Ui. Sim. Em que eu vou-te dizer 5 coisas e tu tens que dizer ou sempre ou nunca. Mas há uma vez que eu te vou dar essa abébia, tu podes dizer nem sempre nem nunca. Ok. Lá está, pode ser de vez em quando. Ok? Estás preparado? Vamos a isso. Vou sair, vou abandonar, que eu tenho uma consulta agora às 5. Vamos lá. Lençóis de flanela. Nunca. O que é que queres desenvolver? Ou... Não, acho que é demasiado quente para lençol. Okay. Eu também vivo em Lisboa. Pois. Pronto, que ajuda um bocadinho. Também ajuda. Praias do Norte. Gosto. Sempre, então. Sempre. A água é fria, mas a beleza é fantástica. Sim, eu adoro as praias do Norte, também sou suspeito para falar, mas como eu gosto muito de brincar na praia... Exato, que a praia não é só estar na água. Exatamente, temos ali aquela biosfera toda. Exato, a praia é fantástica. Aliás, e do Campo de Golo fomos algumas. Miramar vezes uma praia fantástica, Estela também praias fantásticas, portanto sim. Ananás na pizza. Ananás na pizza. Eu esta semana, por acaso, fiz um post em que falava nisso, que era o ananás na pizza. Eu não sou italiano, portanto, eu a Itália, por exemplo, e fui durante muitos anos a Itália em trabalho, e às vezes odiavam os italianos que eu a partir das 11 bebia um cappuccino, e uma vez para provocar na Sicília até pedi um cappuccino à noite com sambuca e disse ao senhor aqui a publicitar nas redes sociais, que nem tinha na altura o Costa Social, disse: não me faça isso, não me estraga a imagem do restaurante. Sim, eu como ananás na pizza. Então sempre? Sempre, sim, depende da pizza. Podes dizer nem sempre nem nunca. Mas depois já não te sobra para as duas últimas. Tens que gerir. Não, mas arrisco, nem sempre nem nunca. Pronto. Nem sempre nem nunca? Ok, isto vai ser complicado. Ui, medo. Mateus Rosé. Sempre. Sempre? Sim. Não estava à espera? Não, mas Mateus Rosé, vamos lá ver. Mateus Rosé, mais uma vez, e naquilo que falamos anteriormente, é um vinho que bebes num dado ambiente. É um vinho que com é um calor, descontraído, ao pé de uma piscina, com os amigos, numa festa. Eu conto uma história. Recentemente, há 2 anos, ou quase há 3 anos, fui ao Paraguai. E até fui numa missão ligada à Embaixada e à Câmara de Comércio, e na altura eles andavam, toda a gente perguntava pelo Mateus Rosé, porque havia um importador, deixou de haver, e as pessoas gostam de Mateus Rosé. Agora, dentro daquela categoria de vinho, é um vinho. É giro tu dizeres isto, porque eu estive em 2021 no Chipre, numa cidade chamada Pissuri, no meio do nada. E no hotel, que era um hotel que lá era um hotel de 3 estrelas, mas cá seria um hotel meia estrela, tinha no leque de bebidas do bar, o que é que eu encontro lá? Uma garrafa Mateus Rosé. Disse, como é que é possível? Como é que chegou aqui Mateus Rosé? Chega a todo lado. E é dos vinhos mais... É impressionante que produz mais quantidade. Agora... Deve ser pelo formato da garrafa. E sabemos ao que vamos. É um vinho, lá, entra numa categorização de vinho que se estiveres com outros não podes comparar, mas é de facto um vinho agradável, portanto sempre. Muito bem. E agora, chega. Eu disse que devias ter guardado nisso. Pois, agora aí levantaste uma questão, porque assim, lá está, nunca, assim, então vamos responder a resposta. Nunca nas atitudes mais radicais. Há outras que até podem fazer sentido. E curiosamente vinha agora num carro a vir de Lisboa e ontem não tive tempo, mas estava a dar o José Miguel Judice na SIC e estava a falar precisamente do atual cenário, não é? E há coisas em que eles têm boas ideias e podem dialogar com qualquer partido, eu diria, não é? Agora, há outras coisas que são fundamentalistas, e uma das coisas que eu não gosto da minha vida,
e é um dos males que padecemos no mundo hoje em dia, é muito o fundamentalismo, não é? Agora, excepto na gastronomia, que aí és um fervoroso. é isso, sou fervoroso, exatamente. Fundamentalista. Um fundamentalista, exatamente. Muito bem. Nós depois temos mais à frente mais uma rúbrica, mas agora eu gostava de saber se frequentemente tu és surpreendido pela negativa quando vais a um restaurante. Há situações que sim, mas é normal isso acontecer. Pode acontecer, e pode acontecer por várias coisas. Às vezes o mau serviço pode afetar um prato. Eu já me levantei de um restaurante e fui-me embora. Sério? Já me aconteceu uma vez. Mas o que é que aconteceu? E não vou dizer nomes, mas foi, Não, foi, mas podes contar a foi- situação. foi curiosamente no Porto, em que foi a um restaurante em que a coisa correu muito mal, em termos de serviço, do atendimento, a comida estava... Mas o tempo de espera, O tempo de espera, antipatia. digamos, para o preço que apresentava, o serviço que oferecia não correspondia, o prato que depois veio para a mesa, e eu perguntei se tinha que pagar as entradas, e ele liga prontamente, num restaurante falamos há bocado, liga para o Cafeína, na altura era a Maria José, que era a chefe de sala, e disse: Maria José, à mesa, e fui disparado, já eram 2h tal da tarde, fui para lá e mudei de restaurante. Pode acontecer, e às vezes acontece. Eu cada dia acho que acontece menos. Hoje em dia, talvez, pode acontecer às vezes um mau serviço, um problema que padece Portugal e Espanha, e ambos os países padecem, que é a rotatividade de pessoas. Hoje em dia a rotatividade de pessoas é muito alta em termos de restauração e às vezes, por tudo, restaurantes, não diria de culto, mas com uma certa cultura, há colaboradores que nem sempre se enquadram logo na cultura desse restaurante. E às vezes pode haver situações em que corre menos mal. Na comida, não tanto, raramente acontece, mas pode acontecer também. Mas como tudo na vida, nem tudo é perfeito, não é? E nós, lá está, temos que ser críticos, antes de todos somos críticos, não é? E há situações em que não gostamos. Os chefes, tu fazes questão de conhecer, de cumprimentar o chefe, de elogiar ou de criticar, se for o caso disso? É assim, os chefes eu acho que são mestres, são mágicos, não é? E eu, se puder conhecer o chefe, pelo menos dar-lhe os parabéns, gosto. Felizmente, e como eu disse há pouco, nos últimos 2 anos tenho conhecido muitos chefes, é muito engraçado. Agora, se puder conhecer, sim. Por exemplo, eu tive uma experiência no ano passado com um grupo de amigos, fomos ao Assador Extebari, que é considerado o 4º melhor restaurante do mundo, e o chefe, o Vítor, é super reservado. E tive um prazer imenso porque duas das pessoas que estavam no grupo conheciam-no e conseguimos ir à cozinha e cumprimentá-lo. Mas é daquelas coisas em que dá prazer chegar e dar parabéns pelo trabalho, porque lá está, são mágicos, são chefes, ou seja, pegam digamos, São artesãos, não é? São no artistas. ingrediente e fazem magia. E é uma coisa fantástica. Mas tal como os artistas, muitos artistas, não todos, claro, mas eu tenho a ideia que eles têm um bocadinho mau feitio. Não, confirma-se. É assim, todos temos a nossa personalidade, não é? E há personalidades mais mas reservadas. no geral parece que não, é assim, não são todos como o Libomir, não é? Mas às vezes há situações só imagens. Não imagina no LA a ser como o Mas Libomir, são líderes, não é? E no fundo temos uma equipa, e quem entra numa cozinha são equipas super complexas, não é? Em que quem vê o prato a chegar à mesa não tem ideia do que é que se passa atrás, não é? E o líder às vezes pode ser mais pragmático, pode ser mais duro em algumas situações, mas lá está, é uma função de liderança, numa liderança de equipas altamente complexas, num espaço reduzido com timings muito apertados. Portanto, tem a ver com personalidade, não é? Agora, na interação, eu nunca tive nenhum chefe com que dissesse, olha, antipático ou mal disposto. Quando este gajo, não é? Nada de todo. Não, e tão pouco convencidos. Alguns até podem ser dos que eu conheci até hoje, porque só tenho tido boas experiências, pessoas super interessantes para conhecer, com histórias giríssimas para contar. Por exemplo, há um que eu acho piada, que é o Nuno, que esteve aqui no Six Senses, agora está num projeto na Ericeira. Por exemplo, tem uma história, todos têm histórias giras, tem uma história engraçada. Estava a estudar física em Coimbra, acho que era física de plasma, e de repente disse: isto não é a minha vida. E então estava a tirar acho que era um mestrado, e vai tirar o curso de cozinha e concorre a um restaurante que era quase impossível de entrar, que era o Fat Tuck, que estrela Michelin, e curiosamente entra porque o chefe de Fat Tuck também tinha estado a ter a física e entrou. Havia ali afinidade. E a gira, ou seja, todos têm histórias giras, todos têm um percurso interessante, e já tive a oportunidade de fazer inclusivamente algumas viagens com alguns chefes,
E é de facto, são momentos super interessantes, não é? Que a gente ou nasceram com aquela vocação ou mudaram de vocação. Conheço um outro em Lisboa, que é o Leopoldo Calhau, que era arquiteto, saiu da arquitetura para ser chefe. Ou seja, todos os chefes têm histórias engraçadas, portanto, se puder ter a oportunidade, sabendo que nem sempre é fácil ter aulas da cozinha ou entrar na cozinha, não é? Porque é uma atividade, como eu disse há pouco, intensa, se tiver o prazer de conhecer, aproveite sempre a oportunidade. Sim. Agora, antes de terminarmos, temos aqui uma rúbrica também gira, acho eu, que é Vamos Beber um Copo. Eu vou fazer 5 questões, todas relacionadas com copo e com confraternização, e quando fazemos... E tu vais responder, está bem? Então vamos a isso. Em primeiro lugar, com quem é que bebias um copo? É assim, eu gosto de sempre beber copos e sem especificar concretamente um personagem. Não, mas uma personalidade pública que as pessoas conhecem. Mas, por exemplo, há personalidades que não conheci, gostaria de ter conhecido, sei lá, por exemplo, eu gosto daquelas pessoas que impactam o mundo, ou sabem fazer coisas diferentes, ou desafiam o status quo. Se fosse vivo, por exemplo, adoraria ter bebido um copo com Einstein, não é? Porque um indivíduo na sua época e conhecendo... E ele tinha ar de quem gostava bastante. Tinha fama. Aliás, há uma série giríssima não sei qual, acho que era na Netflix, que aparecem, que falam da vida dele, é muito gira. Sei lá, um Bill Gates, adoraria beber um copo com ele, um indivíduo. Provavelmente ele pagava a conta no fim, não é? E se não pagasse, não tinha problema. Não é? Até aquela anedota que estava em Atlanta, estava um português e vê o Bill Gates sentado lá a um canto e disse, pá, aquele é o Bill Gates. E então chega ao Bill Gates e diz, Bill, o Bill Gates, não é? Vai-me fazer um favor. Eu estou ali a fazer um grande negócio, ali sentado, se puder ir lá e bate-me assim nas costas e diz-me qualquer coisa, pá, você fazia-me um favor, é capaz de fazer isso. Mas só isso. E então ele estava a falar, chega o Bill Gates, bate nas costas e diz, não, você, és o Zé, não és? Ele disse, Bill, estou farto de dizer, quando eu estou a trabalhar não quero ser incomodado. Pronto, mas o Bill Gates era um personagem que eu pagasse ou não pagasse a conta, mas tu está fechado o Bill Gates, porque o Einstein está morto, vamos para o Bill Gates. E qual era a bebida que tu escolhias para beber? Bebida, um vinho definitivamente, e talvez um branco velho, ou um bom espumante português, poderia estar na minha eleição para brindar. Mas alguma... Não, se especificar, alguma marca em concreto não, mas um bom espumante português beberia, e brindaria, aliás, ou um branco velho português com o maior prazer. Agora vou-te pedir para atribuires um copo meio cheio a alguma coisa ou alguém da nossa sociedade. Meio cheio positivo. Meio cheio positivo. Assim, alguém, uma pessoa ou é algo? Algo. Eu hoje em dia acho que nós, na época em que vivemos, eu definitivamente escolheria o copo meio cheio às redes sociais e à possibilidade de todos estarmos ligados hoje em dia, que é uma coisa maravilhosa, sobretudo quando eu comparo, o meu filho tem 23 anos, eu comparo quando tinha 23 anos e mais novo, não é? Quer dizer, era difícil interagirmos e comunicarmos uns com os outros. Hoje esta beleza de podermos estar todos ligados digitalmente, independentemente do modo como é manifestada essa ligação, se é profissional, se é mais pessoal, de lazer, é uma coisa realmente fantástica e definitivamente esse é o copo meio cheio. E o copo meio vazio, que é o contrário. Que é um bocadinho que falamos há bocadinho, a questão dos fundamentalismos, das noções. Há uma coisa que hoje em dia as pessoas, que eu, pelo menos é a minha opinião, eu adoro respeitar as culturas e as identidades de regiões, de países, não é? Mas as pessoas hoje em dia não percebem que somos cidadãos do mundo, não é? Independentemente de respeitarmos as religiões, mas hoje em dia somos e pelas redes sociais estamos todos ligados e há pessoas que continuam a bater na mesma tecla. Estão todos muito zangados. Tal e qual, isolar-se em silos e não interagir. Acho que isso hoje em dia, definitivamente, numa época em que estamos todos ligados, continuarem-se a fazer silos, é o copo definitivamente meio vazio. E fazias um brinde a quê? Ou a quem? Eu eu faço sempre um brinde à amizade. Eu acho que e na sequência que falamos anteriormente, que é uma ferramenta de reforço e até de conhecer novas amizades, eu acho que a amizade é das coisas mais bonitas que existe, que às vezes nem sempre é devidamente cultivada, não é? Mas acho que é daquelas coisas que por si só merece um brinde. E é sempre um prazer estar com os amigos.
Muito bem. Antes de terminarmos, dizer apenas que no breve questionário que eu fiz aqui ao José Jesus Costa, antes de começarmos o programa, tu disseste-me que o teu prato preferido era bacalhau cozido com grão. E eu fiquei encantado. Sim. Encantado por um lado, desiludido por outro, porque eu estava à espera que tu fosses elencar um prato... todo ele elaborado. todo elaborado, com 37 nomes. E... Não, mas é o prato, de facto, para mim, para já tem uma mística muito própria, que é o prato tradicional de Natal, que é um momento que eu sempre gostei muito, mas é aquele prato que eu às vezes estou sozinho em casa e apetece-me fazer uma coisa de última hora e a fazer um bacalhau daqueles, tenho sempre umas postas daquelas ótimas assim, para lascar com um bom azeite, é daqueles pratos que é uma delícia estar a comer. E és homem de pedir sempre uma saladinha e comer sopa antes do... Eu sopa, por acaso, não sou muito de comer sopa. Não? Não. E salada também nem sempre como. Gosto de comer uma salada isolada, gosto, mas de complementar com salada. Sopa, e nós temos sopas fantásticas, mas não é, ou seja, tiver a comer como, logicamente, e como prazer. Também obrigado. Sim, mas sopas não é, sopa da pedra eu gosto muito de sopa da pedra, mas nós de facto temos um país que a par talvez dos que eu conheço, há mais dois países que têm forte tradição de sopa, que é Espanha, não é? Espanha não, a Hungria e a Rússia, portanto, são países, por exemplo, o goulash russo é muito parecido com a nossa sopa da pedra, e nós temos sopas ótimas, mas não é aquele prato que eu morro de amores. Se tiver a comer, como e gosto, mas prefiro, se calhar, um bom queijo de entrada. Também eu. Prefiro mais uma coisa dessas Também do que eu. propriamente ou um acompanhamento, posso preferir outras coisas do que a salada, mas sim, mas o bacalhau com grão é de facto o meu prato. Muito bem, muito obrigado, obrigado. pela tua presença, por teres E vindo obrigado cá. por estar aqui contigo e pelo convite. A conversa foi São boa. mais cerejas, não é? Nunca mais São mais cerejas, nunca mais parava, sobretudo se falarmos aqui de comida e de bebida, Claro. é algo que ambos gostamos. É isso. E eu acho que as pessoas também gostam lá em casa. E, portanto, a conversa foi muito boa e espero rever-te muito brevemente. Eu tenho aqui um presente para ti, porque eu ofereço aos convidados sempre um presente a ti. Achei bem oferecer-te uns chocolates. O chocolate da Arcádia, que é uma casa com- fantástica com a adega velha, que é com a uma adega velha, excelente aguardente portuguesa. que é aqui nosso vizinho, aqui da região. Muito obrigado. Da Aveleda. É um Muito prazer. obrigado, eu. Obrigado, eu. Muito obrigado a todos. Obrigado.